queridos! É com muita alegria que começamos mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal do blog Reflexões da Fé. Hoje eu tenho a imensa satisfação de começar o quadro Por Dentro da Bíblia. O nosso desafio vai ser analisar todos os livros bíblicos, do Gênesis ao Apocalipse, buscando suas particularidades e a forma como eles interagem entre si, formando assim a Palavra de Deus. No primeiro Por Dentro da Bíblia, nós vamos analisar o livro de Gênesis. A palavra Gênesis vem do termo hebraico Bereshit, que significa no princípio, e está contida logo no primeiro versículo da obra, onde está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. É interessante nós notarmos que o contexto de Gênesis ele vai trazer uma compreensão dos demais livros bíblicos. Se nós não compreendermos esse livro, a origem de todas as coisas, com certeza toda a compreensão da Bíblia ficará prejudicada. O autor desse livro, nós não temos dúvida que é Moisés. Moisés, assim como os demais livros do Pentateuco, a esfera de ação é de 2.315 anos, vai de 4.004, período aproximado da criação, até 1689 a.C., o período da morte de José no Egito. Nós vamos dividir o livro do Gênesis em 10 partes principais. Nesse primeiro vídeo eu vou estar analisando uma parte e no segundo vídeo a segunda parte, pois é um livro muito extenso e é um livro que não pode ser resumido, não pode ser apressado, pois, como eu disse, da compreensão dele, depende a compreensão dos demais livros da Escritura Sagrada. Entre os capítulos 1 e 2, nós temos a narração da criação geral. No primeiro dia foram criadas dia e noite, no segundo dia houve a separação do firmamento das águas, no terceiro dia foram criadas terra, mar, vegetação, quarto dia sol, lua e estrelas, quinto dia animais aquáticos e aves, e no sexto dia, os animais terrestres e o homem. No sétimo dia, o Senhor descansou. É interessante que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. A única criação, a obra-prima de Deus, que foi criada pelas mãos do próprio Criador, foi exatamente o homem. No capítulo 3, nós já encontramos o relato da queda. Satanás usa a serpente para tentar a mulher e desobedecer a Deus, que tinha dado uma ordem expressa a Adão e a sua esposa de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, eles desobedecem e comem. Homem e mulher se escondem do Senhor com vergonha. A desobediência, é interessante isso, ela foi um ato de rebeldia. Muitas vezes nós lemos o livro de Gênesis, lemos essa parte e nós não entendemos como uma ordem que aparentemente parecia tão simples, e que aparentemente parecia tão inofensiva, pôde comprometer toda a humanidade, pôde condenar toda a humanidade à separação eterna de Deus. Mas é necessário que a gente entenda o contexto. É necessário que nós compreendamos que quando Adão e Eva decidiram fazer a sua própria vontade, eles estavam ali dando um grito de independência e dizendo em outras palavras ao Senhor que até aquele momento eles tinham obedecido a Ele incondicionalmente, mas que agora eles iam viver de acordo com a sua própria vontade, em clara rebeldia ao propósito do Criador. Deus, após a queda, emite seu juízo sobre os transgressores, a serpente, o juízo de rastejar sobre a terra, a Satanás, a ser vencido pelo descendente de Adão, no caso Cristo, mesmo ferindo seu calcanhar, uma alusão à crucificação, a mulher, sofrimento na gravidez e subordinação ao homem, o homem, que significa a humanidade como um todo, a terra sofreu maldição por causa dele, o seu sustento agora vem pelo sofrimento, agora ele passou a morrer, ou seja, do pó veio e ao pó retornará, e a pior de todas as condenações, a separação eterna de Deus. Por fim, Deus expulsa homem e mulher do jardim do Éden. É interessante nós notarmos que todo esse contexto, apesar de ter acontecido somente com aquele casal, toda essa condenação se estende a toda a raça humana, pois todos nós, todos os seres humanos, descenderam dessa única gênese, desse único casal. Então todos sofremos as condenações do pecado
de Adão e Eva, sendo que a condenação principal é a separação eterna de Deus. No capítulo 4, nós já encontramos o primeiro assassinato, quando os filhos, de Adão e Eva, Caim e Abel, ofertam ao Senhor. Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel, e por isso Caim se enfurece e acaba assassinando o irmão. É interessante nós notarmos aqui, o pecado ele entrou e já começou destruindo a partir da própria família. O primeiro assassinato acontece dentro de casa entre dois irmãos. Ainda no capítulo 4, nós temos o surgimento da primeira civilização. Quando Caim foi expulso da presença de Deus, ele foi morar numa terra chamada Nod, e ali ele fundou uma cidade e deu a essa cidade o nome de Enoque, o seu primeiro filho. É interessante, eu quero fazer uma observação nesse ponto, pois eu mesmo já fui questionado a esse respeito. Às vezes as pessoas perguntam assim, e com quem Caim se casou? Se a Bíblia relata aqui, de maneira direta e indireta, apenas 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel. Porém, nós temos que entender o seguinte, quando a humanidade foi criada, as pessoas viviam quase 1000 anos e tinham muitos filhos e filhas. Outro contexto que deve ser compreendido é que nesse primeiro momento ainda não havia o conceito moral de incesto, ou seja, não havia essa formação, esse entendimento que nós temos hoje da proibição de relações sexuais entre parentes de primeiro grau. Não existia esse conceito ainda, então é lógico que na primeira civilização, nos primeiros habitantes da Terra, os casamentos eram consanguíneos, as uniões eram consanguíneas, e daí nasciam filhas, e assim a humanidade foi se expandindo, a humanidade foi crescendo e se multiplicando. É muito interessante nós fazermos essa observação. Do capítulo 5 ao capítulo 10, nós encontramos a genealogia pré-dilúvio, nós temos a corrupção da humanidade, nós temos o chamado de Noé e a construção da arca, nós temos a reunião de todos os animais, 7 casais puros e um impuro por Deus, e foram tragos para serem salvos na arca. Nós temos o dilúvio que durou 40 dias. Esse dilúvio, ele demorou 5 meses, as águas demoraram 5 meses para secarem, para baixarem. A arca repousou no cume de um monte chamado Ararat, que atualmente está na região do Iraque. Noé, a família e os animais saem da arca. Deus fez uma aliança com Noé, e essa aliança era de não destruir mais a terra por dilúvio, e colocou o arco nos céus, que nós conhecemos hoje como arco-íris, como um sinal dessa aliança. Noé, depois de sair da arca, Noé se embriagou num determinado momento, um dos seus filhos, chamado Cã, descobre a sua nudez, faz pouco daquela situação e acaba sendo amaldiçoado por isso. Noé, por fim, abençoa seus outros 2 filhos, Sem e Jafé, e amaldiçoa Cã. É interessante nessa história, nesse trecho do livro do Gênesis, que nós vemos que a humanidade ela se corrompeu de uma maneira tão grande, tão terrível, que o Senhor decidiu exterminar toda a raça humana. Porém, um homem e sua família encontraram favor diante do Senhor, Noé. O Senhor deu a ordem a eles para construírem aquela arca, trouxe os animais para serem salvos por ele, veio o dilúvio e destruiu toda a humanidade, aquele homem foi preservado com a sua família e aqueles animais, porém quando ele sai, ele, passado alguns dias ali, ele se embriaga, o filho dele vem, descobre a sua nudez, que era uma desonra muito grande, ele amaldiçoa o filho e abençoa os outros 2 filhos. Então, você nota que a humanidade, todo o tempo, se afastando de Deus, todo o tempo em rebeldia ao Senhor, em rebeldia ao propósito de Deus. No capítulo 6, nós encontramos o relato da Torre de Babel. Pouco depois de Noé e sua família terem iniciado novamente o povoamento da terra, já havia uma quantidade considerável de pessoas, os homens se reuniram para construir uma cidade. E o objetivo deles era serem famosos e não serem espalhados pela terra. Ou seja, 2 coisas que iam contrárias ao propósito de Deus, que era receber a glória, toda a glória, e de que o homem espalhasse a terra e se multiplicasse. Então nós vemos aí que o homem mais uma vez se levanta contra o Senhor, se levanta contra o propósito de Deus, decidindo fazer a sua vontade, indo contra aquilo que Deus tinha ordenado. O Senhor então desce e confunde as línguas,
a construção daquela torre cessa, os povos com as línguas diferentes se dispersam. É interessante aqui, esse lugar recebeu o nome de Babel, que significa confusão de línguas, e a partir daí as nações se dispersaram, pois até aquele momento todos os seres humanos falavam apenas uma língua. Se reuniram para ir contra o propósito do Senhor. O Senhor desce dos céus, confunde as línguas, eles não têm mais condição de avançarem no projeto, pois eles não se entendiam mais, e os grupos que foram se identificando, né, através da língua, foram se separando e foram dando origem aos povos e às futuras nações. Entre os capítulos 12 e o capítulo 25, nós encontramos uma das histórias mais importantes da Bíblia, a história de Abrão. Abrão foi chamado numa terra chamada Ur dos Caldeus. Ele saiu com a sua família para a terra de Canaã, seguindo o chamado de Deus, e se estabeleceu provisoriamente em Harã. Ali seu pai Naor morreu. Ele, seu sobrinho Ló, suas famílias e rebanhos saíram então de Harã em direção à terra de Canaã. Abraão foi para o Egito e ali foi muito abençoado, mas chegou um momento em que a riqueza de Abraão e a riqueza de Ló se tornaram muito volumosas, né? E começou a haver conflito entre os pastores de ambos, então eles se separaram. Eu quero fazer um parêntese rápido aqui, porque nesse aspecto Abraão, como tio de Ló, como homem mais velho, como líder daquela caravana, ele poderia muito bem ter escolhido para onde ia, mas ele deixou essa escolha para o seu sobrinho. Seu sobrinho, né, acabou escolhendo as campinas e deixando o deserto para o seu tio. Porém, a bênção de Deus estava com Abraão, e nós vamos ver que mesmo Abraão tendo ficado com a pior parte, nessa pior parte Deus o abençoou. Mesmo Ló tendo ficado com a melhor parte, ainda assim a bênção de Deus permaneceu sobre a vida de Abraão. Deus promete abençoar Abraão e multiplicar sua descendência. Deus resgata Ló numa situação em Sodoma, onde ele foi sequestrado com a sua família e os habitantes ali daquela cidade. Deus usa Abraão para ir lá e resgatar Ló. Deus promete a Abraão uma nação como descendência. Sara oferece uma serva chamada Agar para Abraão ter um filho com ela. É interessante, Deus prometeu a Abraão uma descendência. Porém, Sara não esperou a promessa do Senhor se cumprir. Ela pega e oferece, né, uma serva para que essa promessa, como se fosse ajudando o Senhor, para que essa promessa pudesse ser cumprida. O problema é que ela criou um grande conflito que até hoje se estende em Israel, entre os filhos de Isaac, né, os judeus, e os filhos de Ismael, os palestinos. Depois, Deus então promete um filho a Abraão, e Sara, ela ri, pois era estéril. Ela não acredita naquela promessa, por isso ri. Por isso, Isaac recebe esse nome, que significa se riu. Depois nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Ló e sua família são resgatados dali, né? Abraão, com 100 anos, e Sara, com 90 anos, tem um filho milagrosamente. O Senhor cumpre a promessa na vida de Abraão. Aos 100 anos, e Sara, estéril, com 90 anos, tendo o seu filho Isaac. Deus põe à prova a Abraão, né, quando pede que ele sacrifique Isaac. Isaac já tinha mais ou menos ali 11 anos, quando o Senhor chega a Abraão e pede que ele sacrifique seu filho. É uma decisão muito difícil para Abraão, mas Abraão escolhe obedecer ao Senhor. E ele vai até o Monte Moriá para sacrificar o seu filho. Porém, o Senhor o impede, né, vendo a sua fidelidade, vendo a sua justiça. Quando ele já estava ali para sacrificar o filho, o Senhor disse para ele não fazer nada contra o menino. Aqui ele recebe, né, a confirmação da aliança do Senhor com ele, e aqui também, a partir daqui, seu nome é mudado, né, de Abrão, que significa pai elevado, para Abraão, que significa pai de muitas nações. Depois, nós temos a morte de Sara, com 127 anos. Abraão, preocupado com o seu filho Isaac, ele não queria que seu filho Isaac, já um adulto, casasse com uma mulher daquela região, então ele manda buscar entre a sua parentela uma jovem para casar com Isaac. E ali, o servo de Abraão encontra Rebeca, que era neta de Naor, seu irmão. É interessante isso, né? Rebeca era neta de Naor, irmão de Abraão. Abraão, então, morre com 175 anos. Entre os capítulos 17 e 35, nós encontramos o relato da vida de Isaac. Ele casa com Rebeca,
como eu disse há pouco, ela também era estéril. Eles têm 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro, é o primogênito, e Jacó nasce agarrado no seu calcanhar. Deus revela que faria uma aliança com o mais novo, ou seja, apesar de Esaú ser o primogênito, Deus ia abençoar o mais novo, que no caso era Jacó. Inclusive, Jacó recebeu esse nome porque nasceu agarrado no calcanhar de Esaú e interpretaram que ele seria um trapaceiro, um enganador, que é o significado do nome Jacó. Esaú era o primogênito de Isaac, porém Rebeca amava Jacó. Esaú, num determinado dia, chega com fome, ele era caçador, ele não tinha pego nada na sua caçada, e ali Jacó está preparando um ensopado de lentilha. Jacó, na ânsia de ver a promessa de Deus se cumprindo na vida dele, propõe a Esaú a venda da primogenitura, que Esaú vendesse para ele a primogenitura pelo ensopado de lentilhas. Esaú aceita essa proposta e assim vende a primogenitura para Jacó. Deus confirma sua aliança com Isaac e o abençoa muito. Isaac, já em ditosa velhice, chama Esaú, pede para ele pegar uma caça, preparar um guisado, trazer para ele para que ele possa abençoar. Afinal, ele era o primogênito e Isaac não queria morrer sem passar a bênção da primogenitura para o seu filho mais velho. Rebeca e Jacó aproveitam aquela oportunidade onde Esaú sai para fazer aquela caçada, enganam Isaac, fazendo com que Jacó se passasse por Esaú para pegar o direito da primogenitura. Jacó, então, se disfarça de Esaú ali, coloca alguns pelos de cabra, porque Esaú era peludo, coloca a roupa de Esaú, se faz passar pelo seu irmão mais velho, engana seu pai e recebe o direito da primogenitura. Quando Esaú chega da caçada e vai até seu pai para receber a bênção, o pai avisa que o irmão tinha enganado a ele e que ele já tinha abençoado, declarado toda a sua bênção para o seu irmão mais novo, Jacó, e que agora só restava a Esaú ser servo de Jacó. Esaú fica muito irado, decide no seu coração matar a Jacó, se vingar de Jacó, porém ele decide fazer isso apenas depois que seu pai morresse. Nesse período, Rebeca, vendo aquela situação, vendo o perigo iminente envolvendo a vida do seu filho Jacó, ela envia o seu filho Jacó para a casa de um parente seu, tá certo? Aqui nós vamos encerrar essa primeira parte do livro do Gênesis e no próximo vídeo nós vamos começar a partir da vida de Jacó e encerrarmos assim essa obra das Escrituras Sagradas, tá certo? Eu te agradeço por você estar assistindo os nossos vídeos. Peço que você possa estar aí dando o seu like, que você também possa estar se inscrevendo no nosso canal. Deixe o seu comentário. É muito importante que você possa nos dar um feedback, porque com certeza isso vai contribuir para o avanço desse trabalho aqui no YouTube. Tá ok? Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.